Só molhar aqui a garganta. Vamos falar sobre egrégora, tá? Uma palavrinha que a gente está acostumado, quem é maçom, certo? Está bastante acostumado a escutar dentro das reuniões maçônicas, dentro dos templos e até em reuniões entre os membros da ordem, dentro e fora de suas lojas, né? Aí eu pergunto, o que é egrégora, tá? Mas antes de a gente seguir para esse tema diretamente, vamos fazer um pequeno exercício, né? Vamos iniciar um pequeno exercício, tá? Por isso que eu pedi que todos deixem os microfones em mudo e também deixem, se possível, coloque o fone de ouvido, né? Então, como eu pedi, coloque seu microfone em mudo, né? Ok? Quem não puder colocar fone de ouvido, não tem problema, tá? Desde que o som ambiente não atrapalhe o foco do exercício. Tentem focar na apresentação, esquecendo os ruídos externos e o ambiente ao redor de vocês, tá? Agora que a gente está focado, a gente colocou o fone de ouvido, a gente está com o telefone mudo. Eu espero que vocês estejam escutando a minha voz tranquilamente, tá? Tentem relaxar um pouco. Vamos esquecer um pouco dos assuntos externos e focar um pouco na palestra. Como todos devem estar sentados, a maioria, ou deitado, tentem relaxar um pouco a musculatura. Fiquem um pouco mais leve, meus irmãos. E agora, inspire e expire lentamente, tá? Eu gostaria que vocês, meus irmãos, fechassem os olhos, tá? Lentamente, continuando inspirando devagar. Fechem os olhos, tá? Com os olhos fechados, tente visualizar na sua mente uma esfera branca e pálida de aproximadamente 10 centímetros. Essa esfera segue em movimento giratório e você consegue vê-la em 3 dimensões. Aos poucos, essa esfera de 10 centímetros, ela vai adquirindo uma cor verde alaranjada, que vai ficando mais forte conforme você mantém a observação. Você começa a perceber sua textura, compreende que, na verdade, a esfera é uma laranja. Você observa a rugosidade, a porosidade da casca, o cheiro cítrico começa a tomar conta do ar. A forma antes de uma esfera perfeita agora parece mais disforme. A cor oscila entre um verde claro e um tom alaranjado. Denota que não está muito verde e nem muito madura. Ela está no ponto ideal. Nela, possui um pequeno cabo na parte de cima e dele saltam pequenas folhas. Ela se mantém girando e você observa por todos os seus ângulos. Sente seu cheiro e imaginando o seu gosto. Mantenha essa laranja na sua frente por mais algum tempo. Deixe ela se mover lentamente pelo seu campo visual. Toque-a, pegue-a, sinta seu peso, sua textura.
Aproxime do seu nariz e sinta seu aroma. Agora imagine que você parte ela ao meio. O cheiro se torna muito mais forte. Você observa seus gomos e a espreme. Vê o seu suco saindo dela. Encosta esse suco em sua boca e sinta seu gosto ácido e levemente adocicado. Agora relaxe mais uma vez, meus irmãos. Inspire e expire. E vá abrindo seus olhos devagar. Volte a observar o mundo ao seu redor. Algumas pessoas, meus irmãos, têm maior facilidade com esse processo. Outras, não, nem tanto, devido não estarem concentradas. O que acabamos de fazer é um exercício básico do que chamamos de visualização. Diferente de um processo imaginativo comum, na visualização você agrega uma quantidade significativa de características e despende energia para que a forma criada se torne sólida em seu campo mental, como fizemos com a laranja. Com uma certa prática, a visualização criada vai realmente aguçar os seus outros sentidos, como o tato, a audição ou o olfato. É comum nesse processo que o visualizador chega a salivar imaginando seu doce favorito, como eu exemplifiquei num conceito bem mais simples da laranja. Com esse procedimento, a forma visualizada passa a existir no plano astral, lembrando que não é o foco agora de discutirmos esse assunto, meus irmãos. Plano astral a gente pode deixar para falar em um outro momento. Mas eu quero que vocês entendam que quando vocês mentalizaram essa laranja, a gente criou essa entidade, ou uma forma criada no plano astral. Isso se chama de forma-pensamento. Alguns irmãos aqui que já estudaram Cabala ou participaram de algumas reuniões da Rosa Cruzes, já ouviram falar sobre esse tema, forma-pensamento. Logo após essa reunião, provavelmente a gente vai estar fazendo outras atividades, como arrumar a casa e jantar, assistir um filme no Netflix, certo? E lentamente essa imagem que a gente criou, que a gente mentalizou, ela vai desaparecendo. Um processo de solução que se inicia, a forma pensamento simplesmente se dissipa no mar de ideias pela sua cabeça, então ela morre. Quando a gente mentaliza essa forma que foi a laranja, certo? Cada um aqui está fazendo de forma individual, tá? Agora vamos fazer um exemplo. Imagina que você estivesse com outro irmão, certo? Ou um colega, ou com outro amigo, e vocês dois fizessem esse mesmo exercício. Cada um pensando e agindo e construindo a imagem conforme o seu entendimento. Não ia deixar de ser uma laranja, certo? Porém, uma vez que você colocou energia nessa imagem, e dessa vez foi mais de uma pessoa, você vê que essa imagem vai demorar mais para existir, para se dissolver, para deixar de existir no plano astral, tá?
Quanto mais as pessoas pensam na imagem, mais ela vai ganhando vida. Imagine 20 mil pessoas dentro de um estádio, certo? Ou até em nossas lojas, umas 30 pessoas, todas mentalizando isso de forma em conjunto. A energia que vai ser jogada no plano astral para materializar esse objeto, meus irmãos. Quanto mais as pessoas pensam nela, mais a discutem sobre ela, mais a forma pensamento se mantém ativa, até que em um determinado tempo ninguém mais se lembra dela, e aí finalmente ela vai morrer, com uma pequena exceção. A forma pensamento pode desenvolver uma consciência primitiva. Nesse caso, o self, como chamamos, mesmo que pouco evoluído, compreende sua natureza e sua existência no astral. Ele vai lutar para sobreviver, e esse é o momento em que a forma pensamento foi tão alimentada que ela se tornou uma egrégora. Aí eu trago para vocês novamente. O que é egrégora? No dicionário, egrégora, ou egrégora, do grego egregorem, é velar, vigiar. E como se denomina a força espiritual criada a partir da soma de energias coletivas, mentais e emocionais, fruto da congregação de duas ou mais pessoas. De forma mais livre, eu trago para vocês que a egrégora é uma ideia que se tornou viva. Ela precisa ser alimentada, quer se fortalecer e existir pela maior quantidade de tempo possível. Quanto mais consciente e viva ela se sente, mais ela é capaz de atrair novos seguidores e adeptos. Tudo isso para que ela não se dissolva ou se destaque no mar de muitas outras egrégoras. A gente está acostumado a escutar em lojas a egrégora, mas tanto em minhas pesquisas, até conversando com outros irmãos, eles se esquecem a parte básica da egrégora, que é o que eu estou comentando agora e apresentando para vocês. Vamos fazer um outro exemplo aqui, para ficar bem mais simples para os irmãos e convidados. Imagina um time de futebol de várzea. Desses pelada, como a gente tem em toda a cidade, certo? As pessoas vão lá todo final de semana para jogar o futebolzinho deles e depois eles decidem levar isso a sério. Aí eles constroem um símbolo, certo? Levando mais a sério ainda, eles constroem um hino para o seu pequeno time. E depois vai chamando a atenção de outras pessoas para aquilo que está sendo construído. E eles começam a agregar torcedores para isso. Eles começam a arrecadar fundos, certo? Começam a construir sua sede. E com o tempo, toda aquela ideia vai tomando forma. Eles têm dinheiro e contratam jogadores profissionais e vai se tornando mais sério, o que antes era apenas um encontro de amigos. Constroem estádios. E quando você vê, a sua torcida e a torcida dos outros times concorrentes estão brigando por algo, sem saber, de fato, pelo que eles estão brigando. Certo? Então, toda aquela ideia, toda aquela egrégora que foi construída, foi tomando forma, ela foi crescendo, ela foi ganhando vida e foi ganhando muito mais energia. A egrégora é uma ideia que se tornou viva, ela precisa ser alimentada, quer se fortalecer,
e existir pela maior quantidade de tempo possível. Quanto mais consciente e viva ela se sente, mais ela é capaz de atrair novos seguidores e adeptos. Tudo isso para que não se dissolva e se destaque no mar de muitas outras egrégoras. Todo mundo aqui, uma vez na vida, não foi maçom. Certo? Ninguém nasce maçom. Você se torna, você é convidado. Você é apresentado à ordem. Você é trazido, é tomado pelaquela energia da ordem maçônica. Da mesma forma, quando você é levado para uma igreja, é levado para uma associação, começa a torcer para um time. Você não simplesmente não nasce torcedor, você vai visualizando todos aqueles elementos ao seu redor até que um chama a atenção e você começa a despencar energia naquilo. Essas egrégoras crescem, evoluem, mudam, se moldam, adquirem atributos, qualidades e virtudes, dogmas e paradigmas, atraem mais e mais seguidores, muitas vezes sem explicação lógica. Elas se vinculam a outras, se fundem, se ramificam e podem criar novas egrégoras através de geração de incidências. Quantos times aí não tiveram mais condições e outros times maiores compraram e se fundiram? Empresas, marcas. Observa através do culto de uma marca ou do culto de um certo produto, de uma marca, é uma egrégora dentro de uma egrégora. Como, por exemplo, um telefone que é filho de uma maçã. Tu não sabe o que é uma maçã. E a gente criou mais um elemento dentro de outro. E a gente traz aqui para você a marca. A gente tem também as egrégoras de ordem. A gente tem a egrégora maçônica. A gente tem a Rosa Cruz. A gente tem a OTO, a Ordem do Tempo Orientes. Quem já ouviu falar de Aleister Crowley sabe muito bem o que eu estou falando aqui. E também a Ordem Hermética da Aurora Dourada, a famosa Golden Dawn. A gente tem egrégoras também religiosas, budismo, islamismo, cristianismo. E tem as subdivisões da egrégora do cristianismo, que são o ortodoxo, o catolicismo, o evangélico. Tá? A gente tem egrégoras já extintas. A gente tem o gnosticismo cristão, que hoje, de uns anos para cá, começou a se lançarem, vários autores lançarem vários livros sobre o tema. E tem sobre os cátaros também, que a igreja católica, ela, como eu posso dizer, eliminou de fato todos os registros sobre eles. A gente tem egrégoras mitológicas também, a greco-romana, os nórdicos, e etc, etc. Por fim, meus irmãos, egrégoras podem existir somente como conceitos e de algumas filosofias e religiões ou manifestadas como uma grande loja, departamento ou uma rede de fast food. Tudo isso começa com uma ideia. Você vê que a suástica nazista, ela, antes de a gente focar e mentalizar o nazismo, ela já existia, esse símbolo, em várias outras civilizações. Como o Terceiro Reich estava construindo para eles uma nova história de origem, certo? Eles incorporaram a suástica e ela, por mais que todo o planeta, depois da Segunda Guerra Mundial, tentasse encobrir a suástica, ou até os próprios alemães, que não comentam até hoje com o que aconteceu. Quando você vê você lembra logo dos nazistas. E essa egrégora continua a existir. Dificilmente ela vai ser extinta. Imagine você pegar
extinguir o futebol, a egrégora do futebol, primeiro você tem que fazer o quê? Você vai ter que acabar com os times, acabar com as associações, e, por fim, acabar com a bola, né? Que é o objeto principal do esporte. Da mesma forma que a ordem maçônica ela passou por várias transformações, e uma vez ou outra a gente vê egrégoras dentro de egrégoras sendo criadas, certo? A gente também vê isso dentro da igreja, você vê o cristianismo que foi se ramificando, foi se separando, e a gente vê isso em grandes empresas que foram diminuindo, se dividiram, depois se juntaram, certo? Então, eu queria apresentar para vocês sobre a egrégora, era isso, para vocês entenderem de fato o que é a egrégora. E eu trago para vocês o que é egrégora na maçonaria. Todo maçom sabe o que é egrégora, é fato. Mas sempre existe a necessidade de tentar descrever ou verbalizar este corpo etéreo, intocável, invisível, que todos conhecemos, mas temos uma percepção diferenciada sobre ela. Para termos uma ideia da força que ela exerce sobre todos os seres, basta que nós lembremos das palavras de Jesus. Pois onde quer que 2 ou 3 se acharem reunidos, em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus. Na realidade, o Divino Mestre falava exatamente da egrégora, e que se forma a partir da reunião. Então, quando a gente diz que todo maçom sabe o que é egrégora de fato, é que o que é que tem sobre nossas cabeças dentro do templo? Isso não impede nós fazermos nossas reuniões onde quer que esteja, seja a céu aberto, seja em cavernas, seja dentro de prédios comerciais ou de prédios próprios. Sempre que 1, 2, 3 irmãos se juntam, ou a tríade, que seriam os 3 mestres, se juntam, ali existe a egrégora maçônica acontecendo. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje sobre a egrégora, meus irmãos.